tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos dois convidados especiais que vai fazer parte todo o nosso programa. É a mãe do Pintinho Peralta. Olá, crianças! E o seu filho Pintinho Peralta. Como é que diz boa tarde aí para as crianças, Pintinho? Boa tarde, criança. Olha, então, nós vamos orar por vocês. Vocês já oraram hoje? Invocaram o nome do Senhor? Como é que invoca, Roger? Ó Senhor Jesus. Amém. De novo. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos fechar os olhinhos e orar. Ó Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Ó Senhor Jesus, obrigado por cada família. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada criança. Amém. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. guarde a saúde de cada criança, Senhor. Ó Senhor Jesus, que cada criança possa cada vez mais querer ler mais a palavra do Senhor, querer estar louvando ao Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, toda a equipe Lilás, todas as equipes, Senhor, do serviço de criança. Ó Senhor Jesus, amém. Curtam bastante o programa, tem muita coisa aí para vocês verem, tá? Oi, eu sou o Zoiudinho. Sabe que horas é agora? A hora da história. Hoje nós vamos ouvir a história da rebelião de Miriam e Arão. Oba! Oi, crianças, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com vocês, que saudade! Olha, eu tenho visto as lições e vocês têm aprendido muitas coisas, hein? Que maravilha, né? Hoje eu estou aqui em companhia desse urso muito fofo aqui, que é o Robson, ele é da Ana Júlia. Mas ele tá me fazendo companhia e me ajudando aqui a contar essa história hoje, tá? Eu sou a tia Mércia, da equipe Lilás, como vocês estão vendo, a cor aqui da minha blusa. A história que nós vamos ver hoje, nós vamos ouvir hoje, está na nossa Bíblia, né? No livro de Números, no capítulo 12. E o título da nossa história é A Rebelião de Miriam e Arão. Então vamos lá. Vocês se lembram que Moisés, aquele Moisés que ajudou o povo de Deus a ser liberto do Egito? Se lembra? Pois é. Então Moisés tinha dois irmãos, né? Que era Arão e Miriam, certo? Então vamos guardar e lembrar bem dessa informação, tá bom? Então eles foram libertos do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e chegaram no deserto. Enquanto eles estavam lá andando, aconteceu um fato, que Moisés conheceu uma moça que era de uma tribo, de um povo chamado Cuxi. E Moisés se casou com essa moça. Então, ela não era do povo de Israel, não era dos hebreus, né? Ela era uma moça cusita, que se chama, tá? E Miriam e Arão, eles não acharam certo isso. E veja bem o que aconteceu. Eles começaram a falar mal de Moisés pelas costas, por causa desse acontecimento, desse casamento que Moisés fez. E vocês se lembram que Moisés era uma pessoa que Deus amava muito e que Deus escolheu para falar e conduzir o povo dele? Vocês se lembram disso? Então Deus falava através de Moisés. Tudo que Deus queria falar para o povo dele, ele falava primeiro para Moisés e Moisés transmitia para o povo, né? Então Moisés ouvia e transmitia com a ajuda de Arão. Só que
Arão e Miriam começaram a ter ciúme disso. Então, quando eles começaram a falar mal de Moisés por causa do casamento dele, na verdade eles estavam com ciúme. Eles estavam chateados, porque eles também queriam ter a posição que Moisés tinha diante de Deus e diante do povo hebreu. E eles começaram a falar mal de Moisés. E vocês sabem quem que ouviu eles falando mal de Moisés? Vocês têm ideia? Quem que ouviu? Será que foi Moisés? Será que foi outra pessoa? Não, foi o próprio Deus que ouviu. Quando eles começaram a falar mal de Moisés, o próprio Deus ouviu. E Deus, ele defendeu Moisés. Ele veio e chamou Arão, Moisés e Miriam e falou para eles: vamos lá para a tenda do encontro. E eles saíram e foram, para a tenda do encontro conversar com Deus. Quando chegou lá na tenda do encontro, eles entraram e Deus ficou na porta. Claro, não era Deus em pessoa, Porque Deus naquela época, antes de Jesus vir para a terra, ele não aparecia em pessoa. Mas assim, a presença de Jesus, de Deus, estava lá na porta da tenda, na entrada da tenda. E ali Deus falou o nome de Miriam e Arão, eles se levantaram para ouvir o que Deus estava falando com eles. E aí Deus falou para eles assim: olha, se tem profeta meu no meio do povo, eu falo com ele em sonho, eu transmito para ele a minha vontade. Mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo boca a boca com ele, diretamente com ele. Como que vocês se atrevem a falar mal do meu servo Moisés? Vocês não têm temor de falar mal do meu servo Moisés? Então Deus falou para eles que não falava com Moisés por sinais, falava diretamente e claramente com eles, e que Moisés via a sombra de Deus. Deus ficou muito irado com Arão e Miriam e se retirou da presença deles. E sabe o que aconteceu depois que Deus se retirou da presença deles? O corpo de Miriam ficou coberto de lepra, ficou cheio de feridas, ela ficou toda doente de lepra. E Arão ficou todo assustado, eles ficaram apavorados. E imediatamente Arão se arrependeu, se prostrou e pediu a Moisés, falou para ele: meu Senhor, não coloque sobre nós esse pecado, nós pecamos e estamos arrependidos. Aí ele pediu para Moisés orar a Deus, pedir a Deus para curar a Miriam. Eles tinham falado mal de Moisés, pensa bem. E aí pediram para Moisés ainda orar a Deus para Miriam ficar curada. Será que Moisés fez isso? Moisés era um homem muito manso. Nesse capítulo 12 de Números, fala que Moisés era muito manso, um homem muito tranquilo. Então, ele orou sim a Deus e pediu cura, pediu para Deus curar a Miriam. E aí a resposta de Deus foi o seguinte: sim, eu posso curar, vou curar a Miriam, mas ela vai ter que ficar 7 dias fora do arraial, fora de junto do povo. Não vai poder ficar no acampamento, vai ter que ficar separada. Aí Miriam teve que passar, imagina vocês, 7 dias longe da casa dela, longe da tenda dela e separada do povo, sozinha. E enquanto isso, o povo também não pôde continuar a viagem em direção a Canaã. Tiveram que ficar parados por 1 semana esperando Miriam se curar. Essa é a história da rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. Então, crianças, nós aprendemos nessa história o quanto é sério a gente falar mal dos escolhidos do Senhor. A nossa boca foi feita para invocar o nome do Senhor, para render louvores, cantar louvores ao nosso Senhor, ao nosso Deus.
e nunca para falar mal dos irmãos, ou dos profetas, ou dos escolhidos de Deus. Nunca vamos nos esquecer disso, tá? Que a nossa boca foi feita para louvar e invocar o nome do Senhor, e não para falar mal dos irmãos, tá bom? Às vezes acontece do nosso coração, da nossa mente fica pesado, fica triste e ter até vontade de falar mal. Mas todas as vezes que vocês tiverem essa vontade, invoquem o nome do Senhor e cantem um louvor, que essa vontade de falar mal passa, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês, um beijo grande e Jesus é o nosso Senhor. Olá, crianças! Meu nome é Viviane e esse é o nosso Pare, Invoque e Reflita. Nós iremos refletir sobre a historinha que acabamos de ouvir, que a tia Messia contou para nós. Nós vamos refletir como é importante nós estarmos em sincronia com o Senhor. E por estarmos em sintonia com o Senhor, aprender a obedecer às autoridades que Ele institui em nossas vidas. Cada autoridade que tem é instituída pelo Senhor, seja o prefeito, seja o presidente. Então nós temos que, como os seus filhos, aceitar essas autoridades e respeitá-las. Podemos não concordar com algumas coisas, mas isso não significa que nós devemos nos rebeliar e guardar rancor e mágoas no nosso coraçãozinho, pois o nosso coração deve estar sempre limpo e ser um ambiente agradável para o Senhor habitar. Se nosso coração estiver comprometido por nós estarmos ou querendo a posição do outro, ou olhando demais para a vida do outro, nós não seremos capazes de ser uma boa morada para o Senhor. E por que isso? Porque o nosso coração ele não vai estar limpo, o nosso coração vai estar sujo, vai estar magoado, vai estar entristecido. Por isso que nós temos que manter os nossos olhos somente no Senhor, né? Olhar sempre para o Senhor e nunca ficar atento ao nosso redor. Quando se está falando de bens materiais, de estilo de vida ou de serviço, mas eu que poderia estar servindo daquilo, mas aquele irmãozinho ele faz uma atividadezinha melhor que eu. Não façam isso. Agradeça sempre ao Senhor que lhe dá todas as coisas, que está lhe dando saúde, que está lhe dando a sua família, e sempre seja assim, sempre tenha um coração grato e não desvie os olhos, sempre mantenha os olhos em Cristo. Obrigada pela atenção, até o próximo programa. Oi, crianças! Olá! Tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Vocês viram nossos amigos zoiudinhos? Vocês gostaram deles? Eu gostei. Eu também. Poxa, muito! Vocês querem aprender a fazer também? Querem fazer um para vocês? Então, vamos lá! Para fazer o nosso amigo zoiudinho, nós vamos precisar de alguns materiais, tá? Começando aqui pelo arame de alumínio para artesanato, da cor que você preferir. Pompons médios ou pequenos círculos de... Esse aqui é de pelúcia, mas você pode também usar de feltro. Vocês também vão precisar de bolinhas pequenininhas, pomponzinhos menores e olhinhos. E ainda, cola quente. Na hora de usar a cola quente, vocês peçam ajuda para o responsável que estiver junto com você, tá? Não correr risco de você se queimar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, vocês vão precisar cortar um pedaço de arame de 40 centímetros. Vocês vão dobrar esse arame e torcer ele, igual a gente fez com esses daqui, para ele ficar mais resistente. E o próximo passo é você dobrar assim ao meio em forma de U, tá bom? E mede aqui no seu dedinho médio. Ficar desse jeito aqui, ó. Aí agora, depois que você mediu,
O próximo passo é nós colarmos os olhinhos. Você vai escolher se você vai usar um pedacinho de feltro ou de pelúcia ou um pompom. A gente vai fazer com os dois. Eu já peguei aqui o par de olhinhos, né? 2 olhinhos que eu vou usar e os 2 pompons que eu vou usar. O próximo passo é colar com a cola quente o olhinho bem no centro do pompom ou do círculo de feltro ou de pelúcia que você pegou. O meu olho fugiu. O olho voador. Viu? Então segura firme o olho porque ele foge da gente. Os meus estão colados e prontos. Os meus também. Lembra do nosso arame? O próximo passo é colar esses olhinhos e bochechinhas do nosso zoiudinho aqui no arame. Então você vai medir aqui com o seu dedinho e ter mais ou menos uma ideia da altura que você vai colocar os olhinhos. O meu eu vou colocar mais ou menos aqui assim, para ficar próximo do meu dedo, tá? Quanto mais próximo do dedo, mais firme ele vai ficar. Como será que tá ficando, dona Júlia? Meio vesgo. Meio vesgo. Meio não, bem vesgo. E olha aqui o meu, ó. Por enquanto, ele só tem os olhos, olha só. Mas tá ficando, o meu também tá ficando meio vesgo, assim, olhando meio pro lado. Tá, aí o próximo passo, crianças, é a gente escolher a cor daqueles pomponzinhos menores que a Ana Júlia mostrou, tá? Pra fazer as anteninhas. Eu escolhi pro meu essas amarelas aqui, ó. Então, eles vão ter, o meu zoiudinho vai ter anteninha amarela. Eu peguei uma laranja e uma azul aqui, que saíram andando. Que fugiu também. Tá tudo fugindo aqui hoje. Voltou voando. Então, vai ser da cor que você escolher, tá? Da cor da sua preferência. Colar com a cola quente. Coloca o pingo de cola quente aqui. Não é bem um pingo, é um pouquinho mais de um pingo. E cola aqui na anteninha do zoiudinho. Olha só. 2 zoiudinhos novinhos. Esses são os nossos amigos zoiudinhos. E eles não são só para brincar. Eles são também um lembrete para nós, tá? Todas as vezes que nós olharmos para os nossos amigos zoiudinhos, nós vamos lembrar aquilo que nós aprendemos hoje na história da rebelião de Miriam e Arão. Que nós não podemos falar mal dos nossos irmãos e nem dos irmãos da igreja, daqueles que Deus escolheu para ele, tá? Então vamos lá? Assim como os nossos amigos zoiudinho, não vamos falar mal dos nossos irmãos, tá certo? Isso aí. Tchau, tchau, criança! Olá, crianças, tudo Oi. bem? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes e contentes com a lição dessa semana com a equipe de Lais. E agora tá na hora de louvar. Eu sou a tia Ana Júlia Eu sou o tio Guilherme. e vamos lá louvar com alegria. Ao andar com Jesus, na palavra e na luz, ó que glória, que paz, que prazer, ao cumprir seu querer, vem conosco viver, e cumprir e obedecer. Temos de crer, sempre obedecer, ser contentes em Cristo, almejamos
Amém.